Muito tem se falado sobre as malfamadas fake news, pós-verdade, desinformação. Será que isso tudo são nomes rebuscados para mentira? Bem, eu lamento informar, mas não. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cruzado Direito. Meu nome é Max e o tema de hoje é fake news. Por que tanto tem se falado sobre fake news e qual o significado desse termo? Desde a eleição do Donald Trump, antes da eleição do Donald Trump, no período das primárias ainda, esse termo foi usado pela primeira vez com a conotação que se quer dar, né? Porque as fake news, a primeira coisa que você precisa saber sobre fake news é: fake news não é uma notícia falsa. Ela não é apenas isso. É uma notícia falsa também, mas tem um porquê dela ser fake news. A tradução literal desse termo, notícia falsa, não abarca o significado do uso dessa palavra. Assim como a palavra show, por exemplo. Quando você usa o termo show, que é um termo em inglês também, ele não significa literalmente uma amostra, que é a tradução literal do termo show. Por exemplo, você não vai num show, numa amostra do Iron Maiden. Isso não soa impróprio. No entanto, você usa o termo show do Iron Maiden. Aí sim você consegue abarcar o que é que você quer dizer com show, né? Uma amostra seria mais cabível uma exibição de arte ou uma exibição de trabalhos acadêmicos. Não um show de uma banda. É até difícil dizer assim, uma amostra de uma banda, né? O mesmo fenômeno ocorre com o termo fake news. Fake news foi pela primeira vez usado com essa conotação no período das primárias, como eu disse, quando o Donald Trump estava concorrendo à presidência, em que a imprensa acusou o uso das fake news por robôs e por militância da alt-right, que é um outro termo também que não cabe aqui no Brasil. Algumas pessoas se referem a si própria como alt-right, mas assim, não funciona, não se encaixa nesse contexto. Talvez num vídeo futuro eu possa explicar o conceito de alt-right. A imprensa acusou Donald Trump de fazer uso de fake news para promover a sua campanha. E ao término da eleição, quando ele veio a se eleger, eles disseram que o Donald Trump só se elegeu devido à influência das fake news. E em dado momento, o Donald Trump, inclusive, teve aquela cena muito icônica, né, do período da campanha dele, onde ele acusou a CNN de fake news. Ele virou pro cara e fez "You are fake news" e tal. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate. E a coisa pegou, né? Foi aí que o termo começou a pegar valendo mesmo e passaram a usar isso abertamente, inclusive para se referir à CNN, que de fato é um órgão produtor de fake news, né? Bom, aqui no Brasil, esse termo chegou agora nessa eleição, inclusive, se não me engano, foi o ministro Fux, o Luiz Fux, que falou que poderia anular a eleição ou podia punir caso houvesse influência para algum candidato dos usos das malfamadas fake news. Bem, ao falar de um bocado de fake news ainda não deu a definição do termo. Vamos dar a definição literal. O termo fake news, ele significa uma notícia, atento para esse termo, deliberadamente falsa. Ela não é só uma notícia falsa, ela é uma notícia deliberadamente falsa, que visa conjurar um fato. E o que seria isso? É eu dizer algo tantas vezes a fim de produzir alguma coisa. Pode ser o próprio fato que eu estou dizendo, pode ser um outro fenômeno, pode ser uma fake news que visa produzir uma reação do indivíduo. Assim, eu digo uma coisa, eu digo A, o indivíduo se comporta como B, mas era exatamente o que eu queria que ele fizesse, que ele se comportasse como B. É tipo um blefe. Só que não é só um blefe, porque não é qualquer um que pode produzir uma fake news. Eu, por exemplo, que sou um Zé Ninguém, poucas pessoas me conhecem, vocês aqui no meu canal, poucas pessoas me conhecem, se eu espalho uma notícia falsa por aí, o alcance dela é mínimo. O problema é quando um jornal como a Folha de São Paulo, que tem o tamanho que tem, de repente produz uma notícia falsa, deliberadamente falsa, sempre atento a esse detalhe, e gera um certo efeito na população. Como, por exemplo, aconteceu eu não sei se foi a Folha de São Paulo, tá? Agora nesse exemplo que eu vou dar, mas aconteceu na campanha do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. É raro, a margem de erro lá a margem de erro ela já foi feita para que quando você faça uma pesquisa, o erro esteja dentro daquela margem. Quando você diz a margem de erro 2%, para mais ou para menos. Se você errar dentro daquela margem, você já previa esse erro, porque é impossível calcular com cada pessoa. Mas você
presume-se que um instituto de pesquisa profissional, ele pega uma amostra relevante para que o permita calcular, inclusive, a margem de erro. E não deixa de ser curioso o fato de que os institutos de pesquisas constantemente erram para o mesmo lado. Eles sempre dão mais força para um lado. No caso, o Ibope e o Datafolha tem feito isso constantemente para o PT, principalmente em eleição presidencial. A prova disso é a notícia que saiu recentemente no Senso em Comum. Eu vou deixar o link da matéria, e a essa altura a matéria já deve estar aparecendo aqui, um print dela por aqui, onde prova que o Ibope tem errado constantemente para um lado, em favor de um lado em detrimento de outro. Isso é literalmente fake news. Isso é você produzir um fato através da forja de notícias. Uma fake news é basicamente aquilo, é um tipo de desinformação, mas também é outro termo que você não pode usar a tradução literal dele, porque desinformação vem de um termo russo chamado desinformácia, que significa, na tradução da gente, desinformação, mas não é o ato de informar mal. É como explica o tenente-general Yomihai Pachepa, autor do livro de mesmo nome, né, Desinformação, altamente indicado, se você não o leu, tá linkado aqui e vai aparecer alguma imagem dele aqui em algum lugar. No livro Desinformação ele explica que a desinformação ela difere do ato de informar mal, assim como a noite difere do dia. Eu posso até citar o livro literalmente aqui, eu estou com ele aqui na minha frente. No capítulo 5 do livro A Beleza da Desinformação, a beleza está entre aspas, ele explica, abre aspas, a maioria dos políticos, das pessoas no mundo acadêmico e da mídia acredita que a desinformação é um fenômeno obsoleto da Guerra Fria. Até uma data avançada, como 1986, contudo, a palavra desinformação não era listada entre as 300 mil entradas do Webster New World Thesaurus, ou mesmo nos 27 volumes do New Encyclopedia Britannica. Acredita-se largamente e erroneamente que a palavra é apenas um sinônimo estrangeiro para má informação. Até o software Microsoft Word 2010, utilizado para digitar o rascunho deste livro, sublinhava a palavra desinformar e sugeria a substituição por informar mal. Na realidade, a desinformação é tão diferente da má informação quanto a noite é diferente do dia. O ato de informar mal é uma ferramenta oficial de governo reconhecível enquanto tal. É aquilo que eu estava dizendo, é o caso de uma propaganda. Eu vou continuar já a leitura, peraí. Uma propaganda, ele vai dizer para você sempre que aquele produto que está sendo propagandeado é o melhor. Você nunca vai ver uma propaganda, sei lá, da Itaipava dizendo que a cerveja da Itaipava, olha, ela não é tão boa assim, não compre não, ela parece água com milho e tal. Nunca vai fazer isso. Por quê? Porque o publicitário que fez aquela propaganda, ele foi pago para falar bem. Então ele vai arrumar maneiras de falar bem. Só que você já tem ciência disso de antemão. Acredito eu que um dos motivos pelo qual o Facebook, se você prestou atenção no seu Facebook, você vai ver que as propagandas eleitorais, propagandas políticas, quando um candidato faz alguma publicidade e ele a impulsiona, tem em cima assim, ó, propaganda política. Acredito eu que a ideia desse efeito que o Facebook criou recentemente é justamente mostrar para as pessoas, olha, aqui foi um candidato promovendo a própria candidatura, uma agência de publicidade promovendo a candidatura de um candidato. Para te deixar claro disso, de que não é uma opinião espontânea. Você não vai, por exemplo, acreditar que no meio daquela propaganda do Geraldo Alckmin que aparece aquela senhorinha, sei lá, numa casinha do interior falando, não, Geraldo Alckmin é um ótimo candidato. Você acredita mesmo que é uma opinião espontânea? É claro que não, porque você sabe que acreditar na propaganda do Alckmin. Isso é propaganda. Desinformação é quando você faz alguém que não deveria falar, ou que costumeiramente não estaria falando aquilo, falar. Ou seja, tá chancelando, porque você pressupõe, porra, se esse cara aí, que, sei lá, rival do cara, tá dizendo que ele é o melhor, então, porra, ele deve ser melhor. Você deu uma chancela maior a ele, entendeu? Isso aí é desinformação. É aí onde se difere o termo desinformação do ato de informar mal. Aqui, ó. Aí ele, continuando, né? Abre aspas. Desinformar, isto é, desinformácia, é uma ferramenta secreta de inteligência com a finalidade de otorgar uma chancela ocidental não governamental a mentiras do governo. É exatamente o que eu expliquei para vocês. Não sei se vocês entenderam, pegaram direitinho na lógica do exemplo. Uma desinformação, como eu disse, é você dar uma chancela a uma mentira cuja finalidade é para outra pessoa, não é diretamente para você, entendeu? É por isso que essas mentiras deliberadas a fim de produzir um resultado, elas são um tipo de desinformação. Isso é fake news, não é um ato simplesmente de informar mal. E somado ao fenômeno da fake news, apesar do título do vídeo ser fake news, eu vou explicar para vocês também o que é o conceito de pós-verdade, que foi uma palavra que no ano de 2014, se não me engano, ganhou um prêmio não, né? Assim,
foi dita que foi a palavra mais usada naquele ano. Eu não sei se foi, acredito que não, porque eu nem vi tão usado assim, mas o termo pós-verdade, ele significa algum conteúdo onde o fato dele ser verdade ou não é o ponto crucial dele. O que importa é o que tem além do fato de ser verdade ou não. Por exemplo, você já deve ter ouvido aqueles casos, sabe aqueles fanfic de esquerda, que eles contam assim, eu estava na fila do açougue com o meu filho de 6 anos, e aí um homem com a camisa do Bolsonaro reclama com a atendente do açougue porque ela era negra e tal, aí meu filho faz assim, machistas não passarão, fora Temer, ele não, aí todo mundo aplaudiu e tal. A gente sabe que a história é mentirosa, a pessoa que escreveu sabe que todo mundo sabe que é mentira, porém, o que importa na história não é o fato dela ser verdade ou não. O que importa é a lição que está implícita nela. E a lição é: todo eleitor do Bolsonaro é machista, nazista, odeia pobres e negros. E uma criancinha que for capaz de entender que fora Temer e ele não é o correto a se fazer, tem muito mais consciência política do que ele. Isso é pós-verdade. O sentido da coisa, a importância da coisa, o peso daquela coisa ao ser afirmado, não está no fato dela ser verdade ou não. Está após a verdade. É além disso. É claro que essas coisas que eu estou explicando para vocês, desinformação, pós-verdade, fake news, isso não são coisas que são usadas separado. Inclusive aqueles outros vídeos que eu citei lá, a janela de Overton, por exemplo, que deve estar aparecendo algum link aqui, e tantos outros assuntos que eu trago para vocês, eles nunca são usados sozinhos. Assim, você não usa uma fake news, aí na outra eu vou fazer uma postagem com pós-verdade, não sei o que. Então é tudo de uma vez, bicho. É tudo de uma vez só. É uma fake news com pós-verdade, como aconteceu recentemente, teve... às vezes a notícia nem falsa tá? Por exemplo, teve o caso do Toyota, do Bolsonaro. Esse caso foi ridículo, cara, mas aconteceu. Daí você tira. Porque todo mundo sabe que a imprensa é amplamente contra o Bolsonaro. Esse vídeo aqui não é sobre o Bolsonaro, mas serve o contexto, esse contexto de eleição, porque vocês vão conseguir ver, tá próximo, né? É visível. E antes que alguém fale alguma coisa, é claro que eu sou pró-Bolsonaro pra caramba, porque eu não quero que o meu país se transforme numa Venezuela, e o Bolsonaro é o melhor candidato a presidente que a gente tem mesmo, tá? Eu li o plano de governo dele, é muito mais liberal do que o dos outros, até mesmo do que o do seu Amoedo, que é um plano globalista, ao contrário do que muito liberal pensa, e o Bolsonaro tem ótimos valores, defende a família, é a favor da escola sem partido, é contra a ideologia de gênero, enfim. Portanto, aqui a gente tem lado, né? Tanto que o nome do canal é Cruzado de Direita, não é Cruzado Isento, né? Portanto, meu vídeo de fato tem lado mesmo, eu tenho lado. Mas, continuando o argumento, o exemplo do Bolsonaro ele vem muito a calhar, porque tá dentro do momento e você consegue ver isso acontecendo. Teve aquela notícia que saiu sobre o Toyota do Bolsonaro, um Toyota de não sei que ano aí, que teve um recal e ele não foi levar. Isso saiu na Auto Esporte. É sério, irmão. Um jornal que fala sobre carro, que fala sobre quem gosta de ter carro e tal, fez uma notícia contra o Bolsonaro, que eu acredito que seja verdade, talvez ele não tenha feito o recal do carro dele, porém, pra que raios alguém vai citar isso, cara? Por que especificamente o Bolsonaro? Por que não dizer, pessoas têm que trazer o carro? Porque tem um pós-verdade, ou seja, esse cara é desleixado com o próprio carro, ele é desleixado com a própria vida, como alguém desse jeito pode ser um bom presidente, entendeu? Isso é pós-verdade. O significado da coisa está além do fato dele ser verdade ou não. Se fosse mentira, tanto faz, não é disso que a gente não tá ligando para esse ponto, entendeu? É igual essa história que eles espalham por aí que o Bolsonaro odeia nordestinos e coisa do tipo, tá? Pós-verdade também. É para municiar a militância, para que ela, na verdade é para produzir, como eu disse a você, né? Uma mentira deliberadamente falsa, no caso de fake news, para produzir um efeito. No caso da pós-verdade, pode ser uma mentira ou verdade, tanto faz, porém o significado dela está além desse fato de ser verdade ou não. Eu acho que é isso aí, acho que não tem muito mais aqui a adicionar. Eu expliquei para vocês o conceito de desinformação rapidamente, né, passando. Expliquei para vocês o conceito de fake news, qual que é, para você não usar mais esse termo de maneira errada. E expliquei o conceito de pós-verdade. Logo vai vir mais vídeo aí. Eu prometo a vocês, como eu disse, eu prometi dessa vez eu cumpri, vocês não podem reclamar não. Eu fiz um vídeo com uma frequência maior, né, assim, o último foi há pouco tempo, que foi porque o Islã é incompatível com a civilização ocidental. Estou fazendo esse agora, tem conteúdo pronto para o próximo, porém eu preciso que vocês, por favor, vejam meu vídeo com um monte de visualização e quase não tem like, porque vocês assistem o vídeo e não dão like. O like não é nem para me ajudar financeiramente, porque todos os meus vídeos não são monetizados, eu não cobro nada por isso aqui, eu faço isso com o intuito de nada.
É só para informar vocês, eu não quero ganhar nada com isso. Porém, com o like, o vídeo, ele sobe no algoritmo do YouTube e aparece para as pessoas com sugestão, se você está procurando determinado assunto. Eu já vi vídeos muito ruins, vídeo do Pirula, por exemplo, vídeo de um cara chamado Frank Java e tantos outros retardados por aí, que ficam falando um monte de besteira, tudo errado, tudo mentira, e muitas vezes desinformação nesse sentido aqui que eu falei no vídeo, e sobem no algoritmo e aparecem como sugestão para as pessoas que querem se informar. Se você diz, Max, o teu canal é bom e tal, e é tão pequeno, por que isso acontece? Acontece por isso, cara, porque vocês não curtem, vocês não compartilham. Você pode ir lá me seguir no meu Facebook, pode me seguir no Instagram, eu aceito todo mundo, desde que não seja esquerdista, claro. E aí, nem feminazi, esse tipo de coisa. Esquerdista e feminazi bom, é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, comente também, que também ajuda a subir no algoritmo. E é isso aí, galera. Valeu, forte abraço para todo mundo e até a próxima.